Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor, igreja. Mais uma noite para a honra e glória do Senhor reunidos aqui. Hoje é o nosso 6º dia de culto. Teremos aí mais 6 noites maravilhosas, grandiosas na presença do Senhor. Tem sido, amados, muito gratificante participar desses dias. Eu creio que quando finalizar os 12 dias a gente vai sentir falta. Não é verdade? A gente vai sentir falta. Mas vamos aproveitar, né? Esses últimos dias do ano de 2020, para fazer aquilo que o Senhor nos propôs, que é ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor sobre as nossas vidas, a voz de muitas águas, a voz que rompe qualquer barreira, qualquer obstáculo que tiver presente em nossas vidas. Amém, igreja? Convido a todos nesse momento, quem está nos assistindo pela internet e quem está aqui presente, quem puder ficar em pé, quiser ficar sentado, fique à vontade, você está na casa do seu Pai. Amém? O Senhor nesse momento, Ele quer apenas o teu louvor. Ele quer a tua adoração em espírito e em verdade. Ele quer o teu coração. Aleluia. Vamos adorar e louvar o Senhor, igreja. Glória a Deus.
Tu nos deste um novo coração, dentro dele uma nova canção de amor para ti. Tu mudaste a confissão dos nossos lábios como um rio de adoração. Nossa adoração não muda a tua glória. Tua glória é que nos muda. Santo, Glória a Deus. Continua adorando, igreja. Declarando que só Ele é santo. Aleluia. Só Tu és santo, meu Senhor. Te adoramos, meu Deus. Porque só Tu és digno, meu Deus, de louvor e adoração, meu Deus. Glórias nós Te damos, meu Senhor, essa noite. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por permitir que a gente faça mais uma reunião no Teu nome, meu Deus. Obrigada, meu Senhor, pela Tua proteção, pelo livramento, Senhor, que o Senhor nos deu no dia de hoje, meu Deus. Obrigada, meu Senhor, pelo Teu amor.
Obrigada, Senhor, pelo nascimento do teu filho, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pela paz que o Senhor tem derramado, Senhor, dos nossos lares, meu Deus. Aleluia. Glórias nós te damos, meu Senhor, essa noite. Só tu és santo. Santo, santo é o Senhor. Toda boca confessará que só o Senhor é santo. Aleluia. Santo. Aleluia. Só tu és santo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, sobre toda a terra. Que todo que tiver fôlego, o Senhor venha te louvar, enaltecer o teu nome, engrandecer o teu nome, meu Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua presença, Deus, neste lugar. Neste lugar, Senhor, que é profético, esse lugar que é o lugar de entrega de milagres, meu Deus. Muito obrigada. O lugar, Senhor, que o Senhor escolheu para nos acolher, para transformar as nossas vidas. Porque assim o Senhor faz com quem Ele ama, Ele transforma, Ele cuida, Ele protege. Aleluia, obrigada, meu Deus. Senhor, a tua presença é a mais importante, Deus, neste lugar, meu Pai. E eu sei, Senhor, que o Senhor já estava aqui antes de chegarmos até aqui, meu Deus. Já tinha tudo preparado para nós, tudo preparado, meu Deus. Aleluia, obrigada. Salmo de palmas para o Senhor Jesus, igreja, essa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amados, iniciando mais um culto. E essa noite nós temos também, como as outras noites, né, testemunhos, uma palavra maravilhosa vindo direto do trono. E hoje a gente vai ter aqui em cima o privilégio de ouvirmos o testemunho de um casal que eu particularmente gosto muito. São dois irmãos que eu tive o privilégio de observar, de ver a caminhada deles, né, de quanto que Deus vem transformando e cuidando de cada um deles, que é o Peterson e a Cleo. E nosso pastor, ele costuma falar assim, que o que menos mudou, né, mudou muito. E realmente a gente vê a mudança na vida desse casal. A gente vê o quanto que Deus tem algo maravilhoso na direção deles, um ministério de evangelismo maravilhoso na direção deles. Só que o inimigo, ele está com raivinha, né? Ele nunca está contente. Mas eu creio que o nosso Senhor é maior. O nosso Deus é maior. Nada pode impedir os planos do Senhor. Amém, igreja? Sejam bem-vindos, irmãos. Glória a Deus. Casal abençoado, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Usa a boca do teu servo, meu Deus, essa noite. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Como a irmã Glauce falou, né, hoje sobre o nascimento de Cristo. E hoje o Senhor nos deu, com a sua graça, misericórdia, de nós estarmos aqui, né, na quinta-feira, no dia do nascimento de Jesus. E eu creio que isso pode ser também como um ato profético de também um novo
nascimento também em nossas vidas. Amém? Hoje à tarde nós estávamos em casa e estávamos, eu e o discípulo Ellison lá. Sempre a gente está agora com violão, né, louvando, cavaquinho lá, aprendendo música. E de repente ele perguntou quem que ia pregar hoje, né? Ele falou assim: amados, vocês sabem quem é que vai pregar hoje? E aí a Cléo falou assim: eu não sei não. Aí ele disse: será que tu vai, amado? Tu quase come o porco todo aqui na hora do almoço. Vamos ser sinceros, né? Brincadeira. E na hora que ele terminou de falar, o celular vibrou, a outra apitou, né? E aí a Cléo, quando ela leu, ela tomou um susto, né? Falou: Jesus amado. Eu, a princípio eu fiquei, né? Ela deu um grito, né? Eu fiquei na minha assim, né? Na minha, mas por dentro pensando. Eu falei assim: rapaz, amém, né? Então, amados, então é com muito orgulho assim, para a honra e glória de Deus, que hoje o Senhor preparou esse momento, né? Creio que tudo tem um tempo, um propósito para todas as coisas. E vou passar a palavra para minha esposa aqui, ela vai dar início, amém? A paz, igreja. Boa noite quem está nos assistindo. Boa noite aos meus pastores. Dá um certo temor estar aqui em cima, mas eu creio que é para edificar cada um de nós, que a palavra do Senhor ela venha a ser dita verdadeiramente, né? Através do nosso testemunho, que não é fácil a gente testemunhar diante de um monte de olhos olhando para a gente. Não é fácil você vir aqui e dizer o que seria muito mais fácil você esconder. Eu queria começar com louvor. Bora meditar um pouquinho nesse louvor. Por favor, gente. Feche os teus olhos neste lugar e eleve o pensamento nas alturas, e pela fé toque em Jesus. Mas para isso é preciso o romper da multidão. A tua cura acontecerá. Quanto tempo esperou, não pare agora. Apenas um toque irá mudar o destino de tua vida, a tua história. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar, pois a virtude e a unção. Toque agora e estenda a mão. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele. Virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui. Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele. Ele vai te curar.
mulher já não tinha esperança, ela chorava. Ouviu falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava. A esperança nela voltou, pois naquela hora ali Jesus passava. Mas existia uma multidão, ela rompeu, tocou nele, foi curada. Oh, Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar, pois a virtude e a unção. Toque agora, estenda a mão. Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele, ele vai te curar. Ele vai curar você. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele, ele vai te curar. Receba já, o Todo-Poderoso está aqui. Então, eu queria compartilhar algo com vocês. Esse louvor, ele não é só um louvor que passa despercebido, porque ele está pedindo a cura, né? E ele fala de uma mulher que ela rompe a multidão. E muitas vezes a multidão é a gente mesmo que cria. Eu criei muitas multidões. Você romper é difícil porque você cria uma máscara. Hoje eu estou aqui com esse cabelo amarrado. O Peterson até sorriu e ele até brincou. Ele falou assim: ah, você quer acompanhar a Camila Barros, uma missionária que eu sigo? Só que na hora eu não respondi. Mas não. Esse cabelo amarrado é para dizer: eu estou dando a cara a tapa. Eu estou aqui sem máscara. Porque quem me conheceu aqui na igreja há 4 anos que vai fazer, eu estou mudando, é um processo. Mas o meu celular está ali, porque tem gente que me conhece ali antes da igreja. Para Deus, para tudo Deus tem um propósito. Se Ele está ali, Ele não é só porque tem... como é que fala, irmão? Conecta rápido, o sinal pega rápido. Não. É porque tem gente ali que precisa ver essa pessoa aqui que está em processo, que me conheceu antes de eu estar na igreja. E essa é uma das máscaras que você vai tirando na tua caminhada.
a máscara do ego, a máscara do eu posso, eu quero, só eu e eu e eu. E muitas vezes é difícil você tirar o seu eu e colocar ele lá no lugar dele. E dar oportunidade para Deus, porque Ele toda hora está batendo na porta e a gente batendo a porta na cara de Deus. E muitas vezes a gente nem se dá conta. Muitas vezes o milagre está pertinho da gente e a gente joga o milagre fora. Por decisões mal tomadas, por falta de Deus. Aconteceu uma situação. O pastor teve aqui em Porto Velho, nessa última vez. Quando a gente faz mal a uma pessoa, é muito fácil porque a gente esconde. A gente guarda. Agora, pedir perdão em público é difícil. Humilha em público e pede perdão escondido. Isso eu fiz muito. Isso a gente faz muito porque nós somos seres humanos. Porque até a gente admitir e tirar esse egoísmo e não ter essa humildade, é como se a gente estivesse levando uma surra. Até você aprender. Aconteceu uma situação a minha filha, ela precisou passar uma noite lá em casa. Só que não é mais a minha casa só. Hoje a minha casa é nossa. E até eu entender que eu tinha que informar o meu esposo, eu ainda colocava o meu eu. A casa é minha, foi eu que trouxe tudo, foi eu que comprei. Então eu colocava isso na frente. Só que quando você está buscando fazer o certo, você tem que fazer o certo. Vai doer e muito. E aí eu chamei o pastor. Eu mesma tomei a decisão. Era algo, não ia prejudicar ninguém, entre aspas, mas eu não iria estar fazendo certo, porque eu tomei as minhas decisões. Eu não comuniquei, eu não chamei, eu não falei para ele, não pedi, né? E nem perguntei se ele achava, o que ele achava. Então, quando a gente... Hoje eu entendi, eu já tive 2 casamentos. Mas hoje eu entendi que para mim tomar uma decisão, eu tenho que compartilhar com ele. E não é fácil. Eu errei, eu tenho que pedir desculpa. Não é fácil. E aí aquilo ficou me remoendo. E ele viu. Ele viu na hora que eu dei a resposta para minha filha. Eu falei assim, tá bom, pode ir sim, filha, pode ir. E ele ficou calado. Ele até falou que ia me falar algumas coisas, mas mesmo assim ele ficou calado. E aí eu chamei o nosso pastor lá fora. E eu chorava muito. Como se fosse algo muito terrível, né? Só que o terrível era o meu eu gritando. Era o meu eu dizendo, não precisa. Você não está fazendo nada de errado, mas se eu estou seguindo a Deus e Ele está me falando e me ensinando o caminho certo, é hora de corrigir. Nem que seja no mínimo, você vai corrigindo. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, depois de amanhã. E aí eu chamei ele, falei assim, pastor, chamei o Petras, ele nem sabia de nada também. Eu falei, pastor, eu queria pedir perdão para o meu marido, porque eu fiz isso, e eu começando a chorar, nervosa, chorando, sem poder me controlar. Mas eu fiz, eu pedi perdão, porque eu tinha tomado uma decisão. Não fosse errada, mas para Deus era, porque eu não participei para o meu marido. Né? E muitas vezes eu falei assim para o pastor, eu quero a submissão, não por obrigação, eu quero a submissão por gratidão, né? Não fazer ali obrigado as coisas, mas fazer por gratidão. E o pastor vem ensinando para a gente, sabe?
É difícil você abrir a tua vida, expor os teus defeitos, assumir os teus defeitos. É um processo, não é do dia para a noite. Mas, aos poucos, eu creio que eu estou conseguindo. Porque é tudo novo, né? O discipulado, ele existe, ele é real. Ele te ajuda e ele é de Deus, sim. Porque se você abrir o seu coração verdadeiramente, Deus vai trabalhar no teu coração verdadeiramente. Se você parcelar, dividir e limitar Deus, Ele só vai poder te ajudar até onde você permitir. A passagem que eu quero compartilhar com vocês está em Lucas 10, 38 ao 42. Glória a Deus. É uma passagem que fala sobre Marta e Maria. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Muitas vezes eu fui Marta. Eu falo que eu fui porque eu profetizo na minha vida que eu já fui. Eu não sou mais. A gente quer exigir, quer cobrar. A gente quer que todos vejam, que todos falem. Só que em nenhum momento a gente vai aos pés do Senhor, pedir que Ele resolva uma situação, você quer resolver do seu jeito. A gente pede algo de Deus já querendo uma resposta para ontem. A gente se ocupa com tanta coisa. E aqui Marta estava preocupada ainda o porquê que a irmã estava lá jogada aos pés do Senhor. E muitas vezes não, em todas as vezes, é para a gente se posicionar como Maria. E muitas vezes eu deixei a Marta gritar. Aqui quando fala que mais apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Eu creio que quem começa com Deus, termina com Deus. E muitas vezes a gente quer começar sem Deus. Não, a gente entra na caminhada sem Deus. E você vai se posicionando, você vai terminar com Deus. Não importa como a gente está. Muitas vezes eu achei já que não tinha jeito, não dava certo, não era para mim. E hoje eu estou aqui no altar. E é um processo, dói muito você tirar um pedaço de você, que você criou uma casca dura, sangra, mas é necessário passar pelo processo. É necessário passar pelo processo. Hoje eu recebi uma mensagem que me tocou muito, onde o pastor falava 30 por 1.
E eu devolvi e falei para ele: eu vou ser igual ao Senhor, 100 por 1. Porque eu vou buscar pelo 100 por 1. Eu vou buscar pelo 100 por 1. Eu quero continuar em mudança. Não do meu jeito. Porque do meu jeito eu fiz tudo errado. Tudo errado eu fiz. E hoje, ouvindo o pastor, a pastora, a gente está tentando se ajustar. Todo dia é uma luta, todo dia é uma guerra. E todo dia a gente tem que se posicionar. Todo dia a gente tem que posicionar, porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E a gente se posicionando, ele pode até tentar brincar com a gente, mas o nosso Deus, ele é maior, muito maior. E isso que eu queria compartilhar com vocês. Que todo dia é dia de arrancar uma máscara. Máscara do egoísmo, a máscara do meu eu posso, só eu. E todo dia você vai deixando uma máscara ali. Até o dia que você não precisa mais usar máscara alguma. Eu creio. Eu queria chamar o meu marido agora, que ele vai compartilhar uma palavra com vocês e dar um testemunho. Glória a Deus. Mulher de Deus, né? Pastora, né? Dizer que é tão legal ficar aqui embaixo, né? Eu sempre, quando eu tive a oportunidade, as poucas oportunidades de estar aqui, nesse lugar, sempre disse para o Senhor que eu não... Acho que nenhum de nós somos dignos de estar aqui, né? Mas eu sempre tive uma acusação. Sempre... Mas é até o que eu acho que é até um pouco bom isso, para a gente ficar, né? Às vezes não querer subir aqui e dizer eu vou falar assim. Não, é totalmente ao contrário. É como a gente fala, como Deus quer. E todas as vezes que eu subi aqui, das poucas vezes que eu subi aqui, acho que a maioria de vocês deve ter lembrado aqui. Eu sempre falei e falo, e vou continuar falando, que aqui tem um celeiro de pastores e pastoras. Amém? E quando a gente está sentado ali, desde domingo, né, vendo essa conferência, né? Quando se fala em conferência, todo mundo imagina um pregador de fora, né? Que ele... Vem um homem lá de sei de onde, apóstolo, pastor. Cara, e o nosso pastor, ele é uma bênção. Porque ele ama as ovelhas dele, sabe? Ele ama os discípulos dele. E ele tem nos ensinado que isso aqui, o que ele faz, é que é para a gente não abandonar os nossos discípulos. Assim como Jesus não abandonou os discípulos dele na caminhada. Eu louvo a Deus, porque muitos falaram para ele: larga ele só te dá trabalho. E ele falava assim: ele foi que Deus colocou na minha vida e eu não vou largar. Assim eu quero também ter como exemplo de Cristo, e através da vida, principalmente da de Jesus, e como exemplo do nosso pastor. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele não deixou nenhum de nós.
Esses dias eu falando com a minha esposa, vendo alguns aqui, né, desde domingo, porque eu mandei mensagem para o nosso pastor, e eu mandei, e eu falei, e eu mandando mensagem para ele. Aí eu olhei para ela e falei assim: vamos melhorar, né? Vamos se esforçar mais, porque eu sei que ele ama fazer isso. Se todo mundo mandar aqui agora mensagem para ele, ele vai procurar com amor responder um por um, da mesma forma, da melhor forma que Deus vai direcionar. Falei, vamos melhorar um pouco, porque a gente diminuiu um pouco. Tem muita gente, né, falando, mas é isso, são filhos, né? Então estão muito felizes. O Senhor tem nos dado experiências tremendas esses dias, ensinamentos muito fortes, né? E esses ensinamentos tem sido muito bom. Só achando aqui que eu acho que eu... Amém, igreja? Então, quando a gente se fala em conferência, a gente vem aqueles pensamentos, e algumas vezes eu subi aqui mais tranquilo, e hoje eu subi aqui mais porque Deus quer usar da maneira dele, amém? Né? Então, um testemunho rápido. Nós estávamos na hora que o pastor postou a foto. Eu falei assim, poxa, todo mundo escolhe um louvor, né? Todo mundo escolhe um louvor para... Tem os louvores que tá na programação da conferência. E geralmente no final, como ela escolheu as irmãs, né, subiram aqui, os irmãos subiram aqui, também escolheram outros louvores também. E na hora eu falei assim, Deus, eu quero um louvor, eu quero um louvor que não seja da minha vontade. E estava tendo uma pregação do apóstolo Luiz Hermínio. E quando o apóstolo acabou a pregação dele, o YouTube girou e caiu num louvor. E justamente caiu um louvor que eu tive no meu encontro com Deus. E aí eu falei, é esse, né? Eu falei, é esse, glória a Deus, eu gosto muito. E aí quando foi agora a gente se arrumando já para vir, aí ela colocou esse da Cassiane aí. E depois que terminou da Cassiane, tocou um outro louvor, daquele rapaz que se apresentava no Raul Gil, que era... Como é o nome dele? J.A., né? E ele estava cantando aquele louvor, sabe? Fundo musical, orquestra, aquela coisa impactante. Eu falei, rapaz, acho que eu vou usar esse louvor no final, ó. Deus. E aí eu falei, meu Deus, acho que vai ser esse aí. Quando eu estou andando assim pro banheiro, né? Aí o Espírito Santo falou assim, o louvor já está escolhido. Então não é do nosso jeito. Amém? Aí eu falei, me perdoa, vai ser lá aquele primeiro, né? O Senhor falou, porque a gente quer muitas vezes fazer a nossa maneira de verdade, né? Então, como a esposa falou aqui, o nosso eu, até você tirar o nosso eu, as nossas vontades, é muito difícil, gente. Falo porque eu sou testemunha disso. Muitos aqui, os antigos aqui, sabem como eu era, me conhecem. E os novos aí devem ter pego um pouco ali, mas viu como era, assim, o meu jeito. Então, eu digo para vocês, não sei quem lembra, quem estava aqui no culto, acho que a pastora Cris, ela lembra da camisa vermelha. Quando eu subi aqui e pedi perdão do pastor, e disse assim para ele, quando eu pedi perdão dele porque eu não aceitava ele como meu líder, como pastor, porque eu tinha uma amizade com ele desde pequeno, né? Eu não posso agora, nesse momento, vai ter um momento oportuno de vocês saberem muitas coisas que nós já fizemos na época que nós éramos do mundão aí. Então eu cresci com ele, estudamos juntos, jogamos juntos, viajamos juntos, sabe? Fizemos muitas coisas boas e ruins juntos também. Então, quando ele mudou, eu não quis aceitar ele, né? E aquela passagem que fala, a unção que tu honrar, nela vai prosperar. Para mim isso aí entrava pelo ouvido e saia pelo outro.
E na partir daquele momento, gente, que os irmãos, quando eu disse que pedi perdão e entendi, a primeira coisa que eu fiz, eu não me recordo se já fui mudando aqui no meu celular, porque estava só Vlad. Eu já mudei logo, botei pastor Vlad. Acho que eu decidi, eu senti de botar Vladimir. Mas o Vlad é para os mais, né? Brincando, amado. Vamos adoçar, né, a administração para, né? Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Então, eu já desci, já coloquei, já botei pastor e fui entender como é que eu quero que os meus amigos, que quando eu tive eu fiquei oscilando durante 10 anos, 11 anos, tocando no mundo, vindo para a igreja, tocando no mundo, vindo para a igreja, indo na casa dos meus amigos, fazer pagode com eles, tudo, essas coisas. Eu não me via de verdade discipulando alguém, ensinando, né? Tem um ditado que fala, pai, o pessoal só te leva a pagode, né? Ditado antigo, né? Então eu comecei também a buscar mudar alguns comportamentos meus, né? Com alguns amigos, que eu tirava algumas brincadeiras, eu já evito de tirar, não tiro mais, né? Trato normal como amigo também. E eu digo, gente, que a partir daquele momento muita coisa foi mudando. Então esse processo, como minha esposa disse, ele acontece, só que a gente quer que esse processo seja do dia para a noite, não é verdade? A gente chega aqui, um vai para o encontro, outro vem aqui, aceita Jesus e amanhã já quer que o Senhor... Pode acontecer, de sair daqui, Deus está precisando do emprego, Deus vai abrir a porta do emprego, né? Mas se a gente não ficar atento também com o que é pregado aqui, o inimigo ele começa a roubar o que a gente, sabe, escuta aqui no altar. Tivemos um ano da graça, não lembro de novo, ano, misericórdia, ano da humildade, né? E o ano do ouvir. Esses outros 2 temas que tivemos aí, eu não liguei para nenhum, porque eu quis fazer do meu jeito. E do meu jeito, como eu digo para o irmão, sempre está comigo, para o discípulo aqui, Ellison, eu digo assim, do meu jeito, cara. Eu ia, quando eu falava para o pastor pregava que não era, que as coisas que Deus não agradava a Deus, assim, falava. No outro dia eu estava fazendo, né? E de repente eu me deparei, quando eu comecei a entender o que ele me ensinou, eu comecei a também abrir o coração. É difícil. Você, por mais que ele fosse meu amigo, eu tinha toda a liberdade de contar tudo para ele. Eu era muito resistente a falar. Para mim era assim, ele está lá, um exemplo agora, é bem recente. Ele está lá em São Paulo, está com a esposa, né, se tratando, tomando medicação, está dentro do hospital, eu vou estar perturbando ele? Eu não acho isso justo. Eu sou um cara que já vou fazer 40 anos. Aí falava para ela, às vezes até a gente chegou a ter uma faísca que eu falava assim, para de mandar mensagem, né? Vamos tentar resolver aqui. E um dia ele falou para mim, eu amo isso. E eu ficava também, não vou contar isso não, porque eu vou resolver. Falar de casamento para ele, piorou, eu que não falava mesmo. Porque eu achava que eu tinha, só que até eu entender que eu tive outros casamentos também, e ele só tem um e está dando certo até hoje, sem nenhuma briga, né? Eu estava cego espiritualmente. Eu vendo que ele realmente, quando ele falava que não teve uma briga, eu acredito, porque eu convivo, né? Nós acreditamos também, mas muita gente não acredita que o casamento dele nunca teve uma briga, né? E isso sendo ministrado aqui, irmãos, como a gente já está finalizando o ano do ouvir, existem 4 maneiras que o Senhor, ele, na Bíblia, que ele nos ensina, né? Quando a gente está disposto a abrir o coração e ouvir o ensinamento, né? De ter um coração aberto, né? Atento para ouvir o que Deus pode nos ensinar. Amém? Então, falar para ele era difícil demais. Hoje eu falo, Paulo, tropecei aqui dentro de casa, fiquei com raiva, sabe? Mas assim,
E ele me ensinando, você está ouvindo, você está falando isso, está falando aquilo. E ele está direcionando. Muita coisa de verdade eu quero dizer para você. Se ainda não tem essa coragem de falar, dói. Mas não tira essa vergonha. Se você tem um líder ou uma líder que você quer conversar, eu aconselho a você conversar. Sabe? Pedir direção, falar com o pastor. Hoje eu estava comentando que posso ter a liberdade, tirei esse orgulho de, a hora que eu precisar, se eu não conseguir falar com o pastor Vladimir, posso ligar para o irmão Júlio, pastor Júlio, para o pastor Júnior Aldenor, Lauro, para qualquer um aqui, porque eu sei que vocês são os homens de Deus. Amém? Pessoas que vão querer o meu bem, que assim como eu vou querer o bem de vocês também. Esse amor que está sendo derramado sobre a igreja, sabe? Ele está constrangindo a gente. Constrange tanto que a gente, sabe, eu estou sentindo essa, de verdade, isso que está acontecendo. Tem sido um processo diário que dói, amado, mas vai dar certo, amém? A primeira maneira, ao ouvirmos a palavra de Deus, não gravamos deixando de aprender para colocar em prática, né? Com isso acaba que esquecemos a Bíblia. A Bíblia diz que o inimigo rouba essa semente de nossas vidas, né? Essa é uma maneira que a gente está aqui e escuta uma palavra. E o inimigo, ele, assim quando a gente já sai daqui, termina o culto, ele já começa a colocar situações para que a gente esqueça do versículo, né? Para que a gente esqueça do que foi ministrado ontem, do que foi ministrado antes de ontem, domingo, mês passado, né? Eu de verdade vou tentar me organizar, vou buscar me organizar com agenda para estar anotando as ministrações. Isso eu vejo um exemplo muito forte da minha mãe e da tia Helena, né? A mãe do pastor, elas sempre estão anotando ali atrás, né? Isso é importante, né? Misericórdia. Às vezes já tento anotar aqui no celular. Então, isso aconteceu várias vezes comigo, porque quando eu comecei a estar ouvindo aqui, eu gritava glória a Deus, aleluia, ficava aqui recebendo o que o Senhor tem para dar para minha vida. Só que muitas vezes quando eu já saí dali, quando eu virava a esquina, eu esqueci. Mas às vezes, gente, é porque a gente procura a não também ficar atento com isso, porque o inimigo ele vem para roubar isso da gente, amém? Tirar essa semente que é plantada, o que tem sido ministrado aqui, ou se você está na sua casa vendo algum culto, alguma ministração, tenho certeza que eu não sou o primeiro, mas com muitos já devem ter acontecido. A gente está vendo ministrações fervorosas de Deus, você chora, você se quebranta, mas acabou ali, você vai sair para trabalhar, já foi. O inimigo ele age dessa forma, não é verdade? Mas nós vamos estar mais atentos. Amém. A segunda maneira é que são pessoas que quando ouvem a palavra ficam felizes e animados. Contudo, que ouvem, mas vem a tribulação ou um tempo difícil e acaba deixando a palavra de Deus, que ouviram sendo temporários na presença de Deus, por não terem se dedicado, mas criando raízes, né? Então, pegando já o embalo da primeira, já com a segunda, acontecem situações que distraem. Essa outra aqui já é uma situação que vai fazer como? Ela vai te atrapalhar com tribulações, que é com problema no trabalho, né? Situações às vezes com doenças, enfermidades, relacionamento, alguém que vai estar te atribulando, né? Você está na porta da igreja, tu vai tentar ajudar um abençoado, como aconteceu um dia desse aqui. Fui ajudar, ele me xingou aqui, o cara. Esqueci até que estava sendo pregado na hora, né? Que veio aquela ira assim, rapaz, eu estou no culto e... Sabe, gente, não é fácil, mas esse é o reino de Deus, né? Vamos buscando que o Senhor vai nos ajudando. Então essas tribulações também faz, como não adquire raízes, ela faz com que a gente também acaba naquele momento recebendo e tudo, e de repente vem uma tribulação e já foi. E a terceira maneira é que ouvem a palavra com alegria, mas os cuidados desse mundo, o engano com as riquezas e ambições por outras coisas acabam sufocando a palavra de Deus.
que ouviram deixando infrutíferas, né? Isso aqui é forte também, acontece, todas aqui aconteceu comigo, amém? Sob ambições, você querer coisas, você está recebendo também a palavra de Deus, a semente vem, e aí vai passando 1, 2 dias, e você acaba focando em algo, né? Realmente, eu, em querer estar correndo atrás de vender mais, querendo atrás de estratégia, né? Isso é bom, isso é ótimo, você atrás de estratégia para o seu trabalho crescer, né? Para o seu financeiro melhorar. Só que chega um momento que, se torna ambição, ela vai te sufocando tanto que você também acaba esquecendo, amém? E aí você esquece e de repente você fica já também vazio. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que meditar na palavra de dia e de noite, né? Sempre estar ali meditando em oração, mesmo que seja um pequeno versículo, você pedindo de Deus revelação da palavra, para que a gente possa não deixar essa semente ser arrancada, né? E a quarta maneira são as pessoas que têm o coração bom, que ouvem a palavra de Deus e as guardam em suas vidas. E o interessante é que, mesmo tendo o coração bom, umas ouvem para frutificar 30, outros ouvem, né, 30, outros ouvem também da 60, e tem uns que conseguem ouvir 100 por 1, amém? E também nós vamos aqui também chegar nesse 100 por 1, buscando, ouvindo, né? O ano do ouvir está aí ainda, falta alguns dias para terminar. E eu quero dizer que, apesar de muitas dificuldades, né, como muita gente passou aqui dessa questão da pandemia, foi um ano assim em que eu procurei ouvir mais, né? Difícil ouvir, sabe? Ouvir a liderança, ouvir conselhos de irmãos, né? E tá aqui assim, gente, é algo que para mim foi muito complicado, porque quando eu cheguei na igreja, hoje a gente passou por uma experiência e comentamos e lembramos, vocês viram a foto no grupo, porque eu lembro quando eu chegava, eu ficava ali onde eu demitar e dobrava, cruzava os braços, ficava muito sério ali, sabe, entendendo que eu tinha que vir para cá, porque eu sabia que aqui ia me mudar. Só que se eu não me permitir que isso venha a ser transformado dentro de mim, não adianta. Mas Deus tem a sua estratégia, né? E o Senhor sempre usava a vida do irmão Júnior, né? Do pastor Júnior aí, Aldenor, que ia lá, me abraçava, sabe? Dava aquele abraço dele perigosíssimo, né? Carinhoso, sabe? Encosta a cabeça aqui, aí a gente... E isso foi com todos os cultos, sabe? Terça na oração, era quinta, era domingo. E eu ficava, rapaz, esse cara fica me abraçando aqui, isso não vai dar certo. Só que ao mesmo tempo que eu queria, eu relutava, eu queria um coração quebrantado, né? Eu queria poder estar ouvindo mais. E hoje, sabe, para a honra e a glória de Deus, a gente já se depara, tá todos os dias aqui praticamente na igreja, sabe? Antes de estar na conferência, já está na terça, já está na quarta, já está na quinta, né? Na terça na oração, na quarta com os homens aqui na reunião, na quinta no culto, na sexta a gente vem aqui, aleluia, para a oração, né, pastora Glaucia? Né, de manhã, a gente sabe que não é fácil, mas a gente está conseguindo vir. No sábado, culto de jovens, não está tendo, mas porém tem um ensaio aqui do louvor. Domingo, e eu lembro muito bem quando um pastor do Rio de Janeiro, pastor Felipe Silva, ele me disse algo muito importante. Compartilhar isso aqui também com vocês, pode? Amém, glória a Deus. Quando o pastor Vladimir falava assim, não vai não, não vai, porque se tu for, os teus amigos não vão vir. Só que para mim era normal, porque eu já não bebia mais, eu já não ficava no meio da bagunça ali, com prostituição e tudo, naquela situação toda. Para mim eu só ia lá, tocava ali, tudo, estava no meio de família, almoço, janta, sabe assim, me convidavam, com amigos de infância também. Ele falava, quando tu parar de ir, eles vão vir. Eu falei, mas eu gosto de tocar. E quando eu comecei muitas vezes com o ministério de pagode gospel,
na igreja sempre parou, porque eu vinha aqui não com intenção de evangelizar vidas, eu vinha com uma intenção de matar a vontade que eu tinha de tocar. Hoje, para honra e glória do Senhor, a gente vem quarta-feira aqui com os irmãos, aqui, já para poder adorar o Senhor, diferente de tocar. É das 8 das 20 às 22. Já teve dias que nós chegamos aqui e não tocamos nenhuma vez no instrumento, porque a glória de Deus, ela começa a ser derramada, sabe, porque a gente já veio disposto à mudança, coisas que eu não queria, sabe, não quero ir tocar. Tocar a gente vai saber. Se eu chegar aqui agora, eu e o irmão Elson aqui, pegar o instrumento aqui e ele pegar o violão, o cavaquinho, a gente vai tocar. Mas tocar a vida, tocar o coração de Deus, que é o importante, eu não queria. E não ser tocado. Isso era muito difícil para mim, assim, que eu queria tocar só. E aí o inimigo me alugava. Vai lá, não tem nada demais. E eu ia. Falava, pastor, ele não vai. E eu ia. Não vai. E eu ia. Misericórdia, Senhor. O Senhor é bom, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida desse homem de Deus que você colocou na minha vida. Aleluia, Senhor. E aí um dia eu estou dirigindo lá na Imigrantes e tive que buscar a minha esposa lá na loja de um amigo meu, também homem de Deus, sabe, o Lauro, irmão Lauro, na loja deles lá de roupa. E eu fui resmungando, sabe, ali, daquele jeito Pets ali que eu tinha, misericórdia, né? E eu indo ali, Deus, vou falar uma coisa pro Senhor, sabe? Pastor Vladimir fala que não é para me ir, que não sei o quê. Eu sei que a gente já saiu, desse jeito, irmão, sabe, falando, resmungando mesmo, igual aqueles meninos birrentos, né? E aí eu falava, mas ele não sente aqui, sabe, o sangue do samba correr na veia. Olha, menino, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é música assim. Ele vai falar para mim porque ele nunca tocou, né? Tocou aonde? Não é brincadeira, pastor, sabe que eu te amo. Ele tem um testemunho para contar para vocês, que ele começou num dia, no mesmo dia ele encerrou a carreira. Porque quando foi para receber, nós recebemos uma coca e um misto. Ele vai aqui, eu paro. Nunca mais ele quis saber de tocar. Boa escolha, pastor, o senhor fez. Devia ter seguido ele desde esse tempo, né? Homem desobediente. Né, amada? Passamos por muitas situações. Então, quando eu falei assim, ele não sabe o que é esse tal, e eu parei o carro, e o Espírito Santo veio de uma forma muito forte e disse assim, liga para o Felipe Silva. Eu falei, que é assim? Mas será que eu ligo? Acho que eu não tenho nem o número desse homem. Para vocês entenderem, Felipe Silva, ele é compositor. Ele foi compositor de muitas músicas de samba e pagode nacionalmente conhecidas, né? Tocaram na Voz de Bela, Exalta Samba, Bom Gosto, Soweto, Os Morenos, Mumuzinho, essas grupos de sucesso aí, grupos de banda de sucesso, tudo foram dele, sabe? E eu falei, rapaz, será que eu falo com ele? Cara, tá lá no Rio de Janeiro, será que ele vai fazer isso? Vai falar comigo, né? Peguei, mandei um áudio e disse, pastor, é o seguinte, meu nome é Petro, sou de Porto Velho, Rondônia. Eu contei a mesma situação que eu contei, o meu pastor falava, mas ele não entende. E, enfim, contei toda a minha situação para ele. E quando isso foi às 3 horas da tarde, ele veio responder já 1 hora da manhã. Eu falei, olha aí, foi a minha alma, né, falando, né, para me falar com ele. E aí ele mandou um áudio, irmãos, muito forte também. Eu digo que ele é meu pastor carioca. Ele mandou um áudio e disse assim, meu irmão, tudo bem, aqui é o pastor Felipe Silva, ouvi o seu áudio e quero te dizer uma coisa aqui, muito forte. Foi muito difícil também para mim parar, porque quando eu estava na Barra da Tijuca, lá em Copacabana, tocando com Arlindo Cruz, fazendo show com Bete Carvalho, sabe, ele foi falando o nome dos feras, tudo que eu era fã. Eu falei, caramba, as minhas músicas estourando no Brasil todo, com sucesso, tocando nas rádios, eu ganhando com direitos autorais 30 mil reais, 35 mil reais, porque eu tinha que produzir também, além das músicas dele, somando tudo, né? Só que eu estava com a vida destruída, meu irmão. Eu estava com uma vida destruída. O mês ruim para mim, irmão Peter, só era 15 mil. Já pensou?
15 mil reais, um mês ruim para ele. Só que um dia eu decidi, eu já estava com a vida destruída, com casamento, família, sabe, situações. E aí ele disse assim, só que um dia eu decidi escolher por Jesus. E Jesus transformou a minha vida. Eu vou te dizer uma coisa, um conselho que eu vou te dar. Escuta o teu pastor. Escuta ele, anda com ele. O que ele for fazer, sabe, que ele mandar tu fazer, tu faz. Não é humilhante, é obediência. Sabe, escuta ele, te envolve com as coisas de Deus, ouve louvor, ouve ministrações. Quer ouvir um pagode? Escuta Vaguinho. Aí ele fez a propaganda dele, escuta meu DVD, né? E aí vai te envolvendo com as coisas de Deus, porque tu vai se enchendo das coisas de Deus, sabe? Eu procurei fazer isso. Hoje eu recebo proposta, mas eu digo não. Aí eu falei, meu Deus, o homem tá lá, rapaz, no meio de um monte de fera, tocando, recebendo cachê, viajando o Brasil todo. Parou com todo sucesso, né? Lógico, ele estava com as bandas sempre por trás, ganhando no mínimo 15 mil, 30 mil. E eu parei para refletir. E eu aqui preocupado com... Porque eu estava tocando aqui no shopping, ó. Ficava de... Já pensou? Amo os irmãos do Asfaltão, mas preocupado ali, porque eu estava tocando lá na tenda do Tigre, lá no Asfaltão também. A ganhar, às vezes, não ganhava até nada, era só por ir. Rapaz, o cara estava no meio e eu preocupado que eu não conseguia largar, sabe, o samba, porque... E o homem lá ganhando um monte, tocando no meio dos feras, conseguiu. Hoje, graças a Deus, assim, eu sempre... Criamos uma amizade muito grande, né? Então, como o pastor Vladimir falou e a pastora Glaucia disse assim, o que menos mudou aqui, gente, já mudou bastante. A gente parar de começar a olhar os erros dos irmãos, sabe? E começar a elogiar mais, a gente vai crescer mais, a gente vai começar a virar esse purê, amém? E com isso tudo, a gente pode ler aqui, Gálatas 5:22, glória a Deus. Aleluia, Senhor. O fruto do Espírito, né? Estava lendo a Bíblia, se eu estava analisando agora, fazendo estudo, tem as obras da carne, né? E quando eu falo, não é, e diz assim, o fruto do Espírito, né? O fruto, né? Não tem os. Falei, meu Deus, é forte isso, né? E dentro desse fruto do Espírito, a gente vê aqui que mais o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. É forte porque o fruto do Espírito, dentro dele tem todas essas coisas saborosas que é para a gente ter, para a gente degustar desse fruto, né? O Senhor, quando Ele faz morada aqui, a gente começa, porque se eu não me engano aqui, eu não estou com a Bíblia aqui, está no estudo, mas no capítulo 19 tem as obras da carne, né? Que é tudo aquilo que a gente fazia, né? E que não agradava a Deus. Então vai ter essa briga mesmo de espírito e carne, onde a gente quer alimentar mais, é o que vai vencer, né? Mas a gente começar a entender que esse fruto do Espírito, ele é muito importante para a gente, para a nossa transformação, para que a gente possa buscar ter essa vida com Deus, entendendo cada um desses, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é forte. Meu pastor sempre manda para mim, quando acontece uma situação, mansidão e paciência. Eita Jesus, é forte. Pastor, tá uma situação assim, ele só escreve mansidão e paciência. Pastor, pastor, e não sei o que, sabe? Tem uma situação, agora aconteceu, ele, mansidão e paciência. Falei 10 vezes, ele, mansidão e paciência. Mas aí a gente deixa tanto o problema minar a nossa mente, que ele está falando algo que está na Bíblia, ele não está falando algo que é dele, é algo que ele pratica também. Sei que não é fácil, gente, para mim não é fácil, sou sincero aqui, estou no altar do Senhor. Muitas vezes ele falou mansidão, eu falei, não consegui não, rapaz, eu acabei de vacilar aqui, ó.
Aí ele, amém, vamos continuar. E que a gente possa estar continuando. Amém, pastores? Vocês são bênção de Deus, né? Deus é bom, misericordioso. Se nós estamos aqui, é porque Ele tem nos amado aqui. Aleluia. Vamos estar louvando ao Senhor aqui para finalizar. Glorificar o nome de Deus. Sintam-se à vontade na casa do Senhor. Sempre, sabe? Está adorando, glorificando a Ele. Obrigado, Jesus, pelos irmãos. Vamos adorar e louvar. Amém? Quem puder ficar de pé, fica. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu amor e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloca as tuas mãos no seu coração Aleluia, Espírito Santo. e agradeça. Sabe, Deus, nós te agradecemos essa noite por estar aqui, Deus. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, Senhor, com as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela nossa casa, pela nossa família. Obrigado, Deus, por todos os irmãos aqui que estão se fazem presente, aqueles que estão, Senhor, vendo através do Facebook, na internet. Deus, guarda as nossas vidas, nos livra de todo mal. Sabe, Deus, o teu nascimento de verdade foi para salvar nós que estávamos mortos, Senhor. Sabe, Deus, sendo enganados, Senhor.
pelo mundo, pelas enganações que ele veio nos oferecendo. Sabe, Deus vai tratando, vai sarando aquilo que ainda falta em nossas vidas, vai sarando, Deus vai perdoando, em nome de Jesus. Deus, eu te apresento a vida dos nossos pastores, são os nossos líderes. Sabe, Deus, que eu determino, Senhor, e já creio e digo muito obrigado pela cura da pastora Aline. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor é o Deus que cura, o Deus que renova, o Deus que transforma e muda quando o Senhor quer, Senhor. E a tua palavra diz que o que pedimos do Senhor, nós já podemos agradecer, eu te agradeço. Sabe, Deus, eu quero também te apresentar a vida do irmão Ricardo, que está lá no centro de recuperação, Deus. Hoje nós levamos ele porque ele pediu, Senhor. Deus, visita ele, transforma também, Senhor. Sabe, Deus, o Senhor colocou em meu coração que ele nos dará muita alegria como discípulo de Cristo. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai renovar a vida dele, Pai. Sabe, Deus, os irmãos ainda, Senhor, usa aqueles que vão, Senhor, ainda subir nesse altar para essa conferência tremenda. Nós queremos estar, Senhor, com o nosso coração aberto, ouvidos atentos, Senhor, também, para receber esses homens e mulheres de Deus que vão estar aqui, Deus, ministrando a tua palavra, dando testemunhos edificantes para nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te glorificamos e nós dizemos amém. A tua igreja glorifica, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Continua adorando, igreja. Aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, no centro do teu querer, e toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte.